Pra quem vê esse placar de Vila Nova 4, Jataiense 1, pode pensar que o jogo foi relativamente fácil pro Vila, mas não foi bem assim. O Vila Nova venceu por um placar que justifica-se pelo que foi apresentado, mas também mascara algo que precisa ficar claro pro torcedor e que aconteceu nesse jogo e que poderia causar um placar diferenciado. Poderia ser mais complicado pro Vila, porém, do decorrer do jogo, o Vila soube jogar a partida e vencer como venceu. E a Jataiense acabou tendo uma derrota muito mais dura do que realmente merecesse, apesar de que depois de um determinado período do segundo tempo, talvez tenha merecido. Ficou meio confuso? Vou tentar explicar pra você então, durante a análise. Vou falar com vocês tudo o que aconteceu nesse jogo, o que explica esse resultado e também aquilo que pode ter ficado um pouco obscuro. Se realmente a Jataiense mereceu levar 4 gols e se realmente o Vila jogou de fato pra fazer esses 4 gols. Tudo isso eu vou explicar pra vocês, trazer detalhadamente depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que já estão ficando um pouco enjoados de tomar chuva. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já chega deixando o seu like para ajudar aqui no trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar os lançamentos e para facilitar, clica no sininho, que aí você recebe notificações quando sair um vídeo novo. Peço que também compartilhe esse vídeo com seus amigos, comenta no final do vídeo. Eu sempre respondo a todas as mensagens, então comenta aí no final do vídeo a sua opinião também. Tudo aquilo que você já está acostumado aqui na plataforma, clica no botão hypar sem aparecer, tudo aquilo que ajuda a gente aqui a continuar fazendo esse trabalho, beleza? Sem delongas, as escalações aqui na tela, e a Jataiense vem fazendo um bom campeonato, uma equipe que foi consistente durante todo o Goianão, esses primeiros 8 jogos, pelo menos os primeiros 7, conseguiu alguns resultados interessantes, como a vitória em cima do Atlético em casa, por 3-1, e vem fazendo bons jogos, vem fazendo boas apresentações. Chega pra esse jogo acreditando que poderia fazer frente ao Vila e tentando competir, já classificada pra próxima fase, né, pensando já no mata-mata, traz um time forte, com o destaque para o Assis, o camisa número 10, que vem fazendo bons jogos, e nesse jogo vocês vão ouvir falar bastante dele também. Visitando o Vila Nova, que vem com muitas mudanças. O Vila Nova sofre muito com a parte física de seus jogadores. Muitas peças estão no DM, muitos jogadores estão ou lesionados ou em recuperação, em prévia de retorno. Então vem um time muito mesclado. Um meio de campo formado com João Vieira, Enzo e Dodô, que estreou no jogo passado e agora começa como titular, trazendo à frente Rafa Silva e De La Torre. 2 jogadores ofensivos que seriam atacantes, centroavantes e começam dividindo ali o ataque quase como um 4-3-3 com Rafa Silva um pouco mais na ponta. E detalhe, o Vila sem lateral direito, vindo improvisando ali o Anderson Jesus, caindo um pouco mais por aquele lado. Vamos lá, o jogo começa e assim, não tem muito o que se explicar logo de início, porque o começo já traz um gol da Jataiense. E aí a gente precisa fazer alguns comentários. Logo no início, em uma das saídas de bola da Jataiense, um lançamento despretensioso pro lado esquerdo, e vai saber o porquê o Ayrton resolveu sair em direção à bola, sendo que o lançamento era na lateral e era um lançamento fraco com relação à distância pro gol. Não tinha nem cabimento o Ayrton sair para tentar dividir bola. Tanto é que ele sai, percebe a burrice que fez, para no meio do caminho e tenta voltar. Só que aí o Assis, camisa número 10 da Jataiense, muito inteligentemente, já havia visto o posicionamento do goleiro, apenas deu um tapa bem, até relativamente fraco, mas o suficiente para encobrir o Ayrton e mandar para as redes, fazendo com 2 minutos de jogo 1-0 para Jataiense. E olha, esse gol poderia ser uma tragédia pro Vila, porque da forma que o Vila veio armado, com a lateral desguarnecida, vindo com um jogador improvisado ali, né, o Anderson Jesus, que é um zagueiro, cara, o time da Jataiense estava muito mais bem postado taticamente em campo. Depois do gol, a Jataiense teve algumas boas e claras chances de fazer o segundo. Chutes pelo lado direito, a investida pelo lado esquerdo em finalização livre de marcação dentro da área que a Jataiense perdeu. E o Vila Nova, apesar de ainda conseguir fazer algumas criações ofensivas e ter até um relativo bom toque de bola na parte do ataque, errava muitos passes, errava muito. Teve a saída ainda do Pagnussá, saiu no começo ali do primeiro tempo ainda, após sentir uma lesão numa dividida. Ele sai para a entrada do Marco Antônio e o time perde aquele zagueiro de lateral e coloca uma mescla de meias. O Marco Antônio cai pela lateral, depois o Enzo começa a cair também um pouco mais pela lateral. E fica esse improviso. O meio de campo se mantém com o João Vieira e com o Dodô, que pouco fez no jogo. Vamos ser sinceros, o Dodô pouco apareceu e o Vila criou algumas pequenas chances. O goleiro da Jataiense, o Luizão, fez grandes defesas, mas na maior parte dos lances o Vila estava impedido, né? Os jogadores estavam impedidos, mas o Vila ainda aparecia no campo ofensivo. Um pouco bagunçado, um pouco desorganizado taticamente, mas aparecia. E a Jataiense estava armada, pronta para o contra-ataque.
porém desperdiçou as poucas chances que criou, que foram importantes e bem criadas, mas completamente desperdiçadas. E isso cobrou o seu preço, porque conforme o jogo chegou ao final, ali no primeiro tempo, o Vila teve um escanteio pelo lado esquerdo e o cruzamento veio casquinha no primeiro pau, como é de costume, matando a defesa da Jataiense, e o De La Torre, muito bem posicionado no segundo pau, cabeceia para as redes, empatando o jogo e fazendo 1-1, que foi um castigo pro primeiro tempo da Jataiense, que sim, foi melhor do que o Vila no primeiro tempo, fez um primeiro tempo mais equilibrado, taticamente mais bem postado, a Raposa estava bem. E aí, com esse empate, fomos para o intervalo. Na volta, tivemos, assim, uma mudança significativa no Vila Nova. Por quê? Conforme o jogo se desenrolou no segundo tempo e as mudanças táticas tiveram efeito, entrou o Júnior Urso, por exemplo, tivemos até a saída do João Vieira no decorrer do segundo tempo, mas conforme o jogo evoluiu, o Vila parou de errar a quantidade absurda de chances que tinha. Inclusive, criou boas chances logo de início, assim como a Jataiense, que também chegou mais uma vez com uma chance claríssima de fazer o segundo gol e acabou pecando dessa vez em méritos da defesa do Vila. Se não me engano, foi até o Everton que chegou dividindo a bola e evitou o segundo gol da Jataiense. E o jogo era dinâmico. Até esse momento do segundo tempo, enquanto estava empatado, o jogo estava bem dinâmico, as duas equipes bem postadas. O Vila melhorou bastante no segundo tempo, muito mesmo. O Enzo aparecendo mais pro jogo, o João Vieira ficou muito mais solto e aparecendo também no campo ofensivo. Então o jogo se tornou mais agradável para o torcedor do Vila, principalmente, porque viu o time agredindo mais. Só que aí, conforme o jogo se desenrolou, nós vimos a importância de você ter um centroavante de ofício. Em uma jogada pelo lado direito, em uma boa triangulação que já havia acontecido antes no Vila Nova pelo lado direito, boa jogada com o André Luiz, participando por ali também com o Marco Antônio, cruzamento é feito e o De La Torre, se não me engano foi até o João Vieira que cruzou, o De La Torre chega se antecipando ao goleiro Luizão, tocando com a ponta dos pés e virando o jogo para o Vila Nova, fazendo 2-1. E se até então, no 1-1, o Vila Nova e a Jataiense faziam um jogo disputado, com a Jataiense tendo em sua saída de bola principalmente o meia Assis, que é um ótimo jogador, mostrou-se nesse jogo um jogador muito diversificado, muito amplo, boa visão de jogo, depois do segundo gol, aí o Vila Nova controlou a partida. Jataiense perdeu muito ímpeto ofensivo, as substituições da Raposa não surtiram efeito, tiraram um pouco da ofensividade e da velocidade de contra-ataque, e enquanto isso o Vila Nova se organizou em campo, aproveitou a vantagem e começou a se portar cada vez mais ofensivamente, cada vez mais dentro do campo do adversário. Houveram durante o primeiro e segundo tempo algumas pancadas de chuva, mas elas não atrapalharam o gramado, o bom gramado, diga-se de passagem, do Estádio Olímpico, que suportou tranquilamente, não impactou no jogo. E aí, seguindo-se no segundo tempo, em um outro escanteio, uma boa cabeçada, se não me engano, do Enzo, que cabeceia no canto esquerdo do goleiro Luizão, uma bola que foi quase no ângulo ali, uma bela cabeçada, fazendo o 3-1 e praticamente decretando o final do jogo, porque quando o Vila faz o terceiro gol, a Jataiense perdeu completamente a força física. E aí vai muito também da resistência dos jogadores. O jogo foi muito corrido, foi muito pegado, muito uma velocidade ali de contra-ataque muito intensa do ataque da Jataiense. Depois dos 20 minutos, e principalmente depois do segundo gol, a Raposa ficou sem pernas. Ficou realmente muito debilitada fisicamente, tendo dificuldade de puxar contra-ataque, de manter a posse de bola que fosse, e o Vila, depois do terceiro gol, controlou bastante a partida. Ainda houve tempo nos acréscimos para um quarto gol em cruzamento do Júnior Urso, e a participação dessa vez do Rafa Silva, que dominou e finalizou, uma bola que bateu no travessão e entrou, e aí o Vila fez 4-1, sendo que, repito, eu falei isso na introdução, o jogo se desenhava para algo muito mais difícil. A Jataiense estava bem postada, fez um grande primeiro tempo, saiu com um empate que era um castigo pelo seu primeiro tempo, mas o segundo tempo do Vila foi muito dominante. O Júnior Urso fez muita diferença, a participação mais ativa dos volantes, com o João Vieira e o Enzo participando mais no campo ofensivo, também favoreceu o ataque do Vila Nova e principalmente um centroavante nato, aquele cara que tá pronto ali dentro da área para poder empurrar para as redes quando o time está precisando. E esse foi o caso do De La Torre, que fez 2 gols, garantiu a virada e deu mais tranquilidade ao Vila para buscar o seu terceiro e no finalzinho do jogo fazer o seu 4º gol. Com esse resultado, o Vila Nova fica na segunda colocação, mantém-se ali, e a Jataiense fica logo atrás, em terceiro colocado, mostrando a força do time nessa competição e que essa derrota não pode impactar na confiança do time para a próxima fase. E falando nela, o Vila Nova vai enfrentar o Anápolis na próxima fase. O primeiro jogo é mando do Anápolis, o Vila decide em casa. E a Jataiense vai enfrentar a Anapolina. Primeiro jogo também mando da Anapolina e o jogo de volta em Jataí. Jataiense e Vila Nova decidem suas vagas das quartas de final
em casa. O Ajataense já tá aí, e o Vila, obviamente, em Goiânia. E acredito que volte a jogar no Oba. Talvez já haja, né, essa recuperação do gramado para que o Vila jogue no Oba. Mas, no máximo, ele pode fazer o jogo no Estádio Olímpico, como foi o jogo de hoje. E, claro, a Ajataense com a derrota não pode se abalar, não pode se sentir menor pelo placar. O jogo foi bom em boa parte da partida, mas, claro, teve a deficiência física em alguns momentos, que precisa ser recuperada para a fase decisiva. E quanto ao Vila Nova, que vence e permanece na segunda colocação, precisará urgentemente recuperar as peças que estão no DM. E continuou durante a partida, inclusive, tendo saídas problemáticas com isso. O Anderson Jesus mesmo foi substituído no segundo tempo, sentindo a panturrilha. Preocupa também, mais uma lesão. E vem se tornando uma máxima nesse começo de temporada. E olha, esses jogadores podem fazer falta na fase decisiva. Então precisa recuperar rápido. E além disso, precisa estudar com muito detalhismo e com muita cautela o que está acontecendo dentro do Vila Nova para tantos jogadores sofrerem lesões. Algumas são por pancada, são coisas aleatórias, inevitáveis, mas talvez outras sejam passíveis de correção, sabe? Um condicionamento físico melhor, uma preparação física melhor, alguma coisa está acontecendo, porque não é de hoje que o Vila sofre tanto com jogadores lesionados. Precisa corrigir isso imediatamente, agora no começo da temporada, para não sofrer com isso, por exemplo, lá na Série B. Mas eu quero saber de você, o que você achou desse jogo, o que você achou dessa vitória do Vila? O placar realmente foi justo para você, os 4-1? A Jataiense merecia uma sorte melhor? Você, torcedor do Vila Nova, o que espera para a próxima fase? Gostou de ter como adversário o Anápolis, ou esperava ser outro adversário? O que você está esperando para esses jogos de mata-mata? Quero saber a sua opinião, coloca aí nos comentários. E você, torcedor da Raposa, classificou-se para a próxima fase, em terceiro colocado, inclusive, e uma classificação boa, mesmo com essa derrota dolorida. O que você achou desse jogo? Conseguiu ver algo positivo, mesmo com um placar meio elástico, né, que foi o 4-1? O que você espera da Jataiense, da Raposa, para a próxima fase da competição? Consegue ver ela como favorita diante da Napolina? Coloca aí os seus comentários também, que eu quero saber. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, marca o sininho se você quer receber notificações quando sair vídeo novo no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. E quando você clicar no like, se apareceu para você o botão de hypar, ou então se você arrastar a descrição pro lado, apareceu o botão, clica lá por gentileza, é um cliquezinho só, um segundinho, não atrapalha em nada a sua vida e não custa nada, é de graça, é de graça. E você ainda ajuda o nosso canal aqui a ter mais fortalecimento e trazer outros torcedores assim como você pra cá. E se você quiser ainda que manter esse canal funcionando, melhorar a qualidade dele cada vez mais, eu peço que você nos apoie, se tornando membro do canal a partir de apenas R$ 1,99. Você ajuda a continuar fazendo esse trabalho e ganha benefícios. Você vai ganhar os benefícios, que é o seguinte: você entra no grupo do WhatsApp, você é colocado no grupo do WhatsApp, o Gather Futebol Clube. Lá você tem conteúdos exclusivos e antecipados, tem informações diariamente, 24 horas por dia de notícias de futebol, mercado da bola, todas as negociações, tudo que tá rolando no futebol, tanto no goiano quanto no nacional e internacional. A gente coloca por lá, tabela de jogos, tabela de esportes também, pra você acompanhar seu jogo do seu time favorito, do seu time do coração, seu esporte favorito, a gente coloca também as tabelas por lá, além de memes, figurinhas, piadas, tudo aquilo que você tá acostumado em grupos de futebol, mas dentro do âmbito esportivo. Afinal, é um grupo pra você se informar e também se divertir. E tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor pra todos vocês.